Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre todos os seus amados, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui para adorar ao Senhor, para louvá-lo, para engrandecê-lo, e estamos fazendo isso em família, uma Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louvamos a Deus neste dia de hoje, pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu poder sobre nós. E nós queremos exaltar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesse dia e glorificá-lo em nome de Jesus. E queremos, em nome do Senhor, começar este culto com uma leitura da palavra. Salmo 90. Veja o que esse texto diz. Abra aí se você desejar. Diz assim as Escrituras: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Que bênção podemos abrir a palavra e entrarmos neste culto com uma palavra tão maravilhosa como essa. Saber que o nosso Deus, Ele é Deus, Ele é o Eu Sou, e de eternidade a eternidade Ele não muda o que Ele pensa a nosso respeito. Ele nos ama e está hoje aqui entre nós, em nosso meio, porque a palavra do Senhor diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Não importa se estejamos longe ou perto, o Senhor está entre nós. E agora queremos glorificá-lo como igreja do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar, vamos começar este culto com a glória do Senhor sobre a nossa vida. E nós glorificando ao nome do nosso Deus e, enfim, irmãos, sendo edificados por Ele. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus amado, queremos neste dia de hoje, Senhor Deus, não importa o horário que estejamos participando deste culto, sejamos, ó Deus, por Ti abençoados, edificados, e a nossa vida, Senhor Deus, toda ela glorifique ao Teu nome. Possamos, em nome de Jesus, com este culto, Te exaltar, ó Pai, porque Tu és digno de toda a glória, de toda a honra e de toda a exaltação. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão, por podermos, Senhor Deus, estar unindo-nos, ó Deus, na Tua palavra, no Teu amor, na Tua presença. E neste culto, Senhor, queremos fazer isso para a honra do Teu nome, para a glória do Teu nome. Edifica-nos, ó Deus, no Senhor. Usa a instrumentalidade do pastor Paulo, que ministrará a palavra do Senhor a nós. E em nome de Jesus, possamos, ó Deus, ser transformados por ela, pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que hoje seja um culto especial e o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus, Deus o abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. A paz do Senhor. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em
todo tempo. O céu é um lugar muito feliz. O céu é um lugar muito feliz, pois lá nunca mais haverá morte ou dor. O céu é um lugar muito feliz. O céu é um lugar muito feliz. O céu é um lugar muito feliz, pois lá nunca mais vou sofrer nem chorar. O céu é um lugar muito feliz. O céu é um lugar muito feliz. O céu é um lugar muito feliz, pois lá poderei abraçar meu Jesus.
céu. Vou estar com Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso tão bom, sempre gracioso Deus seja com cada um de vocês. Bom, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor e hoje eu quero tratar de um tema muito interessante que eu trouxe aqui para nós nesta noite, que eu intitulei Deus tem eternidade para nós. Deus tem eternidade para nós. E o texto que eu gostaria de ler com vocês, nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 5, do verso 11 a 13, que diz assim, 1 João 15, de 11 a 13 está escrito: E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Para que saibam que têm a vida eterna. Queridos, um ponto tem mexido profundamente com a mente e a fé de muitos cristãos nesses dias que todos nós enfrentamos de pandemia. E isso pelo fato dessa crise humanitária também estarem atingindo as suas vidas. As vidas de muitos cristãos em todo o mundo também têm sido atingidas por esta pandemia, por esse vírus. E pastores, e não são poucos pastores, membros das mais diferentes igrejas, contraíram o vírus e sabe-se de muitos que vieram a óbito. Não foram poucos os pastores e irmãos em Cristo espalhados pelo mundo que também foram vítimas desta pandemia e que vieram a óbito em tantos lugares e em toda a parte do mundo. Agora, como explicar, meu irmão e minha irmã, como explicar o fato de que quem crê e quem não crê morrerem indistintamente nessa pandemia? Como se explica isso? Tanto crente como não crente morrer de forma indistintamente nessa pandemia? Não era porventura, não era para que Deus, na sua providência divina, pudesse ser mais seletivo nessas horas, revelando então ao mundo o cuidado que ele exerce pela vida dos que servem a Cristo ou da sua igreja? Não seria esse o momento de Deus estar poupando, guardando, protegendo, blindando os seus filhos, seu povo, destes males que assolam o mundo? Cristãos mortos na pandemia. Meu irmão, como é que nós podemos encaixar isto na nossa fé? Como é que nós podemos encaixar isto naquilo que nós cremos? Queridos, esse tem sido, sem sombra de dúvidas, um questionamento de muitos crentes e de muitos cristãos em várias partes do mundo. Esse tem sido o questionamento. Por isso, hoje, nós veremos o que a Bíblia diz sobre este assunto
para que sejamos consolados e fortalecidos na nossa fé. Cristãos mortos pela pandemia. Como encaixar isso na nossa fé e na nossa crença? E é isso que veremos hoje juntos nas Escrituras. Bom, eu quero começar dizendo o seguinte, que há um dito muito antigo que afirma que somente existem duas certezas na vida. Há um ditado que diz que existe apenas duas certezas na vida: morte e impostos. Morte e impostos. Isso é verdade. Queridos, de todas as pessoas que já viveram ou ainda viverão nesta terra, 100% delas morrerão. Ou seja, todos nós morreremos. Queridos, um dia, tudo que está vivo morrerá. A não ser que venha o grande e glorioso dia do Senhor, quando os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados finalmente, e então juntos subiremos para o encontro com o Senhor nos ares, como nos diz exatamente na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 a 17. Então, menos que o Senhor volte para levar a sua igreja, arrebatar os que aqui estão vivos, para dar a eles um novo corpo e levá-los para o céu, todos, um dia haverão de morrer. Não tem como fugir, não tem como não morrer estando aqui neste mundo. Todas as pessoas passarão a sua eternidade em algum lugar. Todas as pessoas. Mas muitos, infelizmente, muitos são aqueles que pensam que a vida no aqui e agora é o motivo de estarmos aqui. Muitos pensam que o fato de estarmos aqui, nesse mundo, é somente para estarmos aqui, devemos aproveitar o máximo por estarmos aqui e nada mais. Há aqueles que pensam que a vida no qual aqui e agora é o motivo, ou seja, eles pensam que aqui é o seu lar. Há muitos que pensam que aqui é o seu lar, vieram e nasceram para estar aqui e nada mais. Mas nós, como seguidores de Cristo, sabemos que aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa casa. O apóstolo Paulo disse isso, escreveu isso aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele disse: a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidade está nos céus. Então nós, cristãos, que cremos no Senhor Jesus Cristo, já saímos do mundo e fomos implantados no reino de Deus, somos cidadãos dos céus. Nós fomos criados, meus queridos irmãos, não fomos criados para a terra, mas para habitar temporariamente na terra para a glória de Deus. Não fomos criados para a terra. Fomos criados para passarmos um tempo para habitar temporariamente na terra para a glória de Deus. Somos seres eternos, como o nosso Deus que nos criou também é eterno. Somos eternos como o nosso Criador é eterno. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que parece estranho dizer que a vida de uma pessoa aqui na Terra é um período temporário, não é mesmo? É estranho falar, a sua vida, a minha vida, a nossa vida é coisa rápida demais, voamos. É uma coisa bem rápida e temporária, ninguém há de ficar aqui por muito tempo. Certamente que quem vive 80 ou 90 anos nessa terra, vive uma longa vida. Eu tenho uma mãe
e mora comigo, ela vai fazer agora 95 anos esse ano em novembro. Em plena forma, no sentido consciente, independente. E a gente sabe, puxa, que é uma pessoa que vive tudo isso e vive muitos anos. Mas, meu irmão e minha irmã, quando você mede esse tempo que a gente acha que vive bastante, que é 80, 90 anos, o máximo aqui, quem vive tudo isso, a gente diz, viveu bastante, viveu muito. A gente sabe que quando você mede isto, o tempo de vida que nós podemos ter, que nós achamos que é longo aqui, em comparação à eternidade, não é um tempo tão longo assim. Evidentemente, não é um tempo tão longe assim, tão longo assim, comparando com a eternidade. Então, quão longa é a eternidade? Queridos, muito longa. A eternidade é muito longa. É realmente algo muito além do que a nossa mente possa compreender. São como os números infinitos que continuam indo e nunca param. Isso é a eternidade. E Deus tem a eternidade para nós. Deus nos deu a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, para a pessoa que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma e faz dele o Senhor da sua vida, a eternidade no céu com Deus é uma realidade inspiradora e cheia de esperança para todos nós. Nós cremos em Jesus Cristo e a eternidade, a vida com Deus é a nossa esperança e é uma realidade para nós, e isto é, de fato, profundamente inspirador. No entanto, meu irmão e minha irmã, é verdade que mesmo com esta alegria da eternidade em nosso futuro, mesmo com a esperança da eternidade que temos em Cristo Jesus e as suas promessas, mesmo com a alegria da eternidade em nosso futuro, às vezes o estresse, as preocupações, a ansiedade, as dificuldades e os problemas da vida e deste mundo frequentemente podem desviar ou podem nos desviar e manter os nossos olhos no que está acontecendo aqui agora e não nas promessas de Deus da eternidade. Por mais que às vezes tenhamos esta esperança, cantamos essa esperança e profetizamos essa esperança e compartilhamos com os outros a esperança da vida eterna, muitos às vezes de nós, por causa dos problemas, dificuldades e uma série de coisas, ainda mais agora nessa pandemia, nessa confusão mundial, muitos acabam tirando os seus olhos das promessas de Deus, começam a desviar e manter os seus olhos somente no que está acontecendo e tiram os seus olhos de Deus e tiram os seus olhos das promessas de Deus. E Deus nos deu a eternidade. Deus nos deu a eternidade. Foi por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 4, 17, 18, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. No entanto, nós nas suas coisas, nós não devemos colocar os nossos olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo escreve isso. Paulo está dizendo: meu irmão e minha irmã, nossos sofrimentos leves são momentâneos, ou seja, não vão durar para sempre. Não vão durar para sempre. E no verso posterior ele diz que nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê, que é o nosso futuro no céu. Não coloque os seus olhos nas coisas que vocês veem agora.
lutas, tribulações, desencontros, confusão, pandemia, mortes e todo esse tipo de coisa que acontece no mundo. Não, mas coloque os seus olhos naquilo que não se vê, as promessas de Deus, o nosso futuro no céu. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os nossos olhos precisam estar firmados nas promessas de Deus, que nos promete a eternidade, e não nesta vida aqui com toda sorte de problemas e confusão, e que é curta demais comparada com a vida que Deus nos deu, que é a eternidade. E há uma passagem, meu irmão, minha irmã, interessante. Há uma passagem no Novo Testamento que projeta para todos nós luz sobre esse angustiante tema que é a morte. Que é a morte. Que hoje o assunto é morte. Cada dia morte, morte, mais morte. E as Escrituras tem um texto interessante que joga para nós aqui uma luz sobre esse assunto que angustia muita gente, que perturba muita gente, que oprime muita gente. E esse texto nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Vou ler de novo. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, disse: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui, em outras palavras, é que nós devemos, que cada cristão precisa e deve estudar mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, para podermos nos apoiar no Senhor e nas suas promessas e doutrinas. Pois caso contrário, meu irmão, seremos como incrédulos que não têm nenhuma esperança. Nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia e entender as promessas, tomar posse das promessas, para que não fiquemos sem conhecimento algum, sem entendimento algum a respeito do que já morreram nossos irmãos, pastores, amigos, enfim. Queridos, se estudarmos mais a palavra de Deus e andarmos pela fé, deixando de andar pelo que vemos e ouvimos nesse mundo, a morte perderia completamente o poder de apavorar as pessoas. É isso mesmo. Se conhecêssemos mais a Bíblia, tivéssemos a nossa fé aumentada, a nossa prática cristã, aumentada, e deixássemos de andar pelo que vemos e ouvimos nesse mundo, mas andar segundo as promessas de Deus, a morte perderia o poder de apavorar as pessoas do mundo. Bendito seja Deus, e sobretudo apavorar os cristãos, os que creem. A Bíblia diz em 1 carta de Paulo aos Coríntios 54 e 55, a morte está destruída. A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Queridos, o cristão não precisa temer a morte, ter pavor diante da morte, não aceitar a morte, não entender a morte, não compreender a morte. Não! Porque nós cremos que a morte já foi vencida. Que, na verdade, a morte não pode nos ferir. Que a morte, na verdade, foi derrotada por Cristo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer. A mentalidade pagã, vou repetir, a mentalidade pagã e não a cristã. A mentalidade pagã e não a cristã associa sempre a morte com desgraça, castigo, juízo, punição, trevas, fim de tudo e etc. Sempre, os pagãos pensam assim. E tudo isso às vezes, claro, faz sentido, mas para os filhos da perdição.
mas não para o cristão. Os pagãos têm esse hábito de atribuir a morte a castigo, a juízo, a punição, trevas, desgraça e tudo mais. Claro, porque estão perdidos, não conhecem Deus em suas promessas. Mas nós não. Querido, se o povo do Senhor, se a igreja de Jesus Cristo, se cada cristão fizesse mais frequentemente um estudo em oração e fé sobre o que a palavra diz a respeito da sua partida deste mundo, meu irmão e minha irmã, a morte perderia muito se não todos os seus terrores. Se cada cristão nesse mundo estudasse as Escrituras e percebesse nas Escrituras o que a Bíblia realmente fala sobre esta passagem, esse caminhar desse mundo para a eternidade, significa a morte perderia muito, se não todos os seus terrores, todos os seus assombros, todos os seus pavores. É por isso que nós podemos dizer sempre, gostamos de dizer sempre, de forma bem confiantemente, citando o Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa extraordinária esse texto. Essa é uma das várias confortantes declarações na Bíblia Sagrada referente a esse grande evento no qual a nossa carne, a carne de muitos, tanto se apavora. Essa é uma promessa: ainda que eu ande pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, frequentemente, isso é comum, frequentemente contemplamos a morte como a maioria das outras coisas do nosso ponto de vista. No nosso ponto de vista, temos o hábito de comparar a morte com todas as demais coisas comuns desta vida, com coisas às vezes tristes, pesarosas, sem sentido, sem nexo, sem compreensão, enfim, ficamos meio assustados, meio apavorados com a morte. Temos costume e hábito de contemplar a morte como a maioria das outras coisas do nosso ponto de vista. Mas, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou dizer. É muito importante o que eu vou dizer. Mas a palavra de Deus nos diz diferente, o contrário. No Salmo 116, verso 15, nos diz que do ponto de vista de Deus é completamente diferente do nosso ponto de vista a respeito da morte. Tanto é verdade que diz no Salmo 116, 15 o seguinte: a morte de um cristão não é nem pavorosa, nem horrível, trágica ou terrível, mas preciosa. Você entendeu o que eu disse? Para nós, a morte é uma coisa como qualquer outra coisa da vida, comum. É tristeza, é pesar, é confusão, é falta de compreensão, de entendimento, é triste, é pesaroso, é sem esperança, é uma série de coisas, mas para Deus é o contrário. No ponto de vista de Deus, meu irmão e minha irmã, do ponto de vista de Deus, a morte é completamente diferente. A morte de um cristão não é nem pavorosa, nem horrível, trágica ou terrível, mas preciosa. Diga: louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. É isso que diz o Salmo 116, 15, está escrito: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vou ler de novo. Salmo 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, dos seus seguidores, do seu povo. É isso que diz a Bíblia. Sim, é isso mesmo. Para os que creem, esperam em Deus e que andam fielmente no caminho do Senhor, a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É isso que a Bíblia diz. E isso, é claro, é óbvio que levanta uma questão. E é uma questão séria. Isso levanta um questionamento. E o questionamento é esse: por que é a morte do cristão preciosa aos olhos do Senhor? Por que aos olhos de Deus
O ponto de vista de Deus é diferente do ponto de vista das pessoas desse mundo a respeito da morte. Por que é preciosa a morte do povo de Deus aos olhos de Deus? Pois é, vamos ver juntos então algumas razões e a gente termina por aqui. A primeira delas é que porque o cristão, meu irmão, todo cristão, é precioso aos olhos de Deus. Essa é a primeira razão. Todo cristão é precioso aos olhos de Deus. O povo eleito, de propriedade exclusiva do Senhor, é e sempre foi muito querido e muito amado por Deus. Foi por causa de nós, o povo de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, que o Senhor se fez carne, derramando o seu precioso sangue por nós naquela cruz. O povo de Deus, a igreja, meu irmão, minha irmã, entenda isto, o povo de Deus é o corpo de Cristo. Portanto, tudo que lhe diz respeito é precioso aos seus olhos. Tudo. O Senhor ama o seu povo tão intensamente que até os cabelos de suas cabeças estão contadas, os anjos são enviados para servir-lhes, e porque seu povo é tão precioso aos seus olhos, assim também são as suas mortes. Tudo que diz respeito à vida do cristão é precioso aos olhos de Deus, porque cada um de nós somos preciosos diante de Deus. Inclusive, a nossa morte, o nosso partir desse mundo, não importa a circunstância, para Deus também é um precioso momento aos olhos dele, porque na verdade ele é soberano e ele sempre sabe o que faz. Então, a primeira razão porque é preciosa a morte dos seus santos aos olhos do Senhor, é porque cada um de nós, não importa quem seja, todos quantos cremos em Cristo, somos preciosos aos olhos do Senhor. A segunda razão é porque a morte do cristão, meu irmão, minha irmã, é um encontro com o Senhor. A morte de um cristão nada mais é do que um encontro com o seu Senhor. É um sair do mundo para se encontrar com Deus na sua plenitude, na sua glória. Meu irmão, por isso que é algo precioso. O Senhor se deleita em ter o seu povo diante dele. Isso foi evidenciado durante todo o ministério terreno de Jesus. Onde quer que Jesus fosse, o Senhor levava com ele os seus discípulos. Se era para o casamento de Caná da Galileia, ou para as festas em Jerusalém, ou para a casa de Jairo quando sua filha estava morta, ou para o monte da transfiguração, os discípulos sempre o acompanhavam. Sempre o acompanhavam. Por isso, queridos, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque a morte dos seus santos nada mais é do que os seus santos se encontrar com ele. Filipenses capítulo 1, verso 23 diz: mas de ambos os lados, Paulo aqui falando de um aperto, não sabia se ficava ou se partia. Paulo escreve esse texto à igreja dizendo: mas de ambos os lados estou em aperto. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda me é muito melhor. Paulo estava em grande aperto, não sabia se ficava mais ou se partia, e então ele diz: estou em um aperto, de ambos os lados, estou em aperto, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Partir é estar com Cristo. Partir é bem melhor do que estar nesse mundo. Por isso é preciosa a morte dos que creem aos olhos do Senhor. Porque todos que morrem crendo, que viveram crendo e foram dizimados, seja lá por qualquer circunstância que tenha sido, e agora por essa pandemia, não importa a sua morte ou a morte de qualquer um dos nossos irmãos em Cristo, é precioso, porque assim que parte já vão estar com o Senhor. Que coisa mais gloriosa do que isso? Jesus disse ao ladrão da cruz, quando também estava prestes a morrer, no Evangelho de Lucas 23, 43, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lugar pleno de felicidade. Ainda hoje,
no mesmo instante em que partimos desse mundo, deixamos o nosso corpo, imediatamente vamos estar com o Senhor no paraíso. Por isso Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E o texto diz mais ainda, Paulo dizendo que partir era lucro, porque partir é estar com Cristo. Esta é a segunda razão. Meu irmão, minha irmã, a morte do cristão é preciosa aos olhos do Senhor, porque é encontro com o Senhor. Encontro com o Senhor. Não tem coisa mais gloriosa do que o encontro com o Senhor. E em terceiro e último lugar, a morte do Senhor, a morte dos cristãos, dos santos, dos que creem, é preciosa aos olhos do Senhor, porque a morte de um cristão, meu irmão, minha irmã, entenda isso, a morte de um cristão é o fim das tristezas, dores e sofrimentos desse mundo. Vou repetir. A morte dos que creem é preciosa aos olhos do Senhor, porque a morte de um cristão é o fim das tristezas, dores e sofrimentos deste mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, Deus não é esquecido, nem indiferente às nossas provações, nossas lutas, nossas dores e as nossas dificuldades aqui. Não! Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus se compadece de nós, Ele sabe quanto nós sofremos. Assim também somos informados de que o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus, se compadece de nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe até onde suportamos tanta injustiça, tanta dor, tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade no mundo. Ele sabe. Por isso que quando, por uma circunstância ou outra, alguns de nós deixam esse mundo, esse deixar é uma coisa preciosa aos olhos do Senhor, porque deixamos também aqui e de sofrer e de tanta maldade, tanta confusão, tanta injustiça, tanta mentira, tanta desgraça que esse mundo, por causa do pecado, traz para todos nós. Aqui então, meu irmão, minha irmã, entenda. Aqui então pode ser outra razão pela qual a morte de um cristão é preciosa aos olhos do Senhor. Porque marca, presta atenção nisso, porque marca o término de suas tristezas, dores e sofrimentos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, bem-aventurados, diz a Bíblia, aqueles que desde já, os nossos irmãos que desde já nessa pandemia, pastores, irmãos, membros, famílias preciosas, amadas, felizes os que desde já partiram para estar com o Senhor. Bem-aventurados que já partiram no Senhor, porque descansarão das suas fadigas, das suas dores e de seus sofrimentos. Então, meu irmão, não é para lamentar, não é para questionar, não é para ficar confuso, não é para ficar sem esperança, não é para ficar chorando pelos cantos, não, mas é para ter esperança, porque aos olhos do Senhor a nossa partida, deixar aqui esse mundo é algo precioso aos olhos dele, porque somos preciosos para ele, porque vamos estar com ele e porque nunca mais sofreremos estando junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, enquanto estamos tristes por causa da morte de um cristão, o Senhor está se regozijando. Já parou para pensar nisso? Enquanto muitos cristãos estão questionando, chorando, lamentando e ficando sem força, sem esperança, sem ânimo e perdendo suas motivações, suas alegrias, porque um irmão, uma irmã, um pastor, um líder, quem quer que seja em Cristo que eles conheciam, chegado, íntimo, ou familiar, quem sabe, partiu ou morreu, a Bíblia diz que o Senhor está se regozijando. O Senhor está se alegrando. Já parou para pensar nisso? Pois a minha vontade, olha o que Jesus disse. Em uma certa ocasião, Jesus orou dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me
confiaste. Querido, a vontade de Deus é que todos nós que cremos estejamos com Ele para ver a sua glória. A glória de Deus, a eternidade que Ele nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. E concluindo, meu irmão, para chegar aqui ao final. Por isso, a morte de um cristão fiel a Deus não é apavorante, terrível, angustiante e etc., mas preciosa aos olhos do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Deus promete vida eterna a todo aquele que nele crê. A morte, meu irmão e minha irmã, entenda, não é o fim. A morte é o castigo eterno. A morte e o castigo eterno existe sim por causa do pecado, mas Deus enviou Jesus para levar o castigo por nós. Por nós. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador e o segue, ressuscitará e viverá para sempre e eternamente. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e os leve para a vida eterna. Nesses dias em que muitas pessoas em todo o mundo, inclusive muitos cristãos, estão morrendo por causa dessa pandemia, meu irmão e minha irmã, por favor, não se esqueça. Não se esqueça. Somos preciosos aos olhos do Senhor. Partir é estar com Cristo, é se encontrar com o Senhor. Quando partimos, ficamos livres das tristezas, dores, sofrimentos deste mundo. E isto, sem dúvida alguma, é muito melhor. Deus tem eternidade para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E até que chegue o nosso dia, porque um dia ou outro chegará, mantenha caminhando, cantando e louvando, adorando a Deus e o servindo, na certeza de que Deus tem para você, para mim, para todos que creem, a eternidade. Meu amigo, você que me ouve, só Jesus pode te dar a eternidade. Busque a Jesus, entregue a sua vida a Jesus e seja salvo por Ele. Ele quer lhe dar a eternidade. Deus abençoe você. Ouça essa canção e já voltamos com o pastor Hermes para impetrar a bênção apostólica para vocês. Amamos vocês. Fiquem bem. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Cristo adorarei, ali viverei, serei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, vou ao lar,
vou ao lar, onde é meu lugar. Meu lugar, quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que neste lar eu vou morar. Eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Meu lugar, eu vou morar. Pois bem, meus irmãos, amados do Senhor, estamos chegando ao fim de mais um culto, e que culto maravilhoso foi esse, os louvores, o tempo com as crianças, a palavra ministrada pelo pastor Paulo. Queremos glorificar a Deus por tudo aquilo que passamos juntos nesse momento, e pela palavra do Senhor que foi trazida ao nosso coração. Hoje nós estamos vivendo este tempo de expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos estar preparados, meus irmãos. Esta terra, este mundo, não é o nosso lar. Este lugar não é o nosso lar. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial, para a Nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para nós. Isto aqui, meus irmãos, é simplesmente uma passagem. Estamos aqui de passagem. E como eu ouvi determinada ilustração recentemente de um pastor, ele dizia que nós estamos como que atravessando uma ponte, indo para a presença de Deus, indo para a Nova Jerusalém. E ninguém constrói casas sobre pontes. Então, meus irmãos, meus amados, nós estamos aqui realmente de passagem. Nós construímos a nossa vida aqui, mas nós devemos estar com a nossa mente e o nosso coração lá no lar eterno, onde o Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração, que você esteja com essa expectativa da volta de Jesus, para estarmos junto com Ele, junto com o Senhor eternamente. E como disse Paulo, como nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que você possa, em nome de Jesus, estar firme nessa promessa. Deus tem você como seu filho, e a volta de Jesus está próxima. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te exaltar neste momento, nesta hora. Estamos encerrando o culto. Queremos fazer, Senhor Deus, deste momento, um momento em que estejamos unidos, ó Deus, não importa onde todos estejam nesta hora, que a tua paz esteja recaindo sobre cada um, ó Deus, que participa deste culto, que tem participado destes cultos. Nós queremos glorificar o teu nome e pedir que o Senhor esteja tocando em nossas vidas, nos abraçando, segurando firmes, ó Deus, a nossa mão, para que possamos, ó Deus, estar prontos para aquele dia, o dia da volta do Senhor Jesus. Queremos te glorificar, porque a nossa vida pertence ao Senhor, e nós estamos rumando para nosso lar, para a Nova Jerusalém, onde o Senhor nos aguarda. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, e pedimos as tuas bênçãos sobre o teu povo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus,
e as doces e eternas consolações do Espírito sejam sobre cada um dos irmãos, e desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Tenha uma ótima semana, uma semana de paz, uma semana de luz, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Um forte abraço desse pastor que te ama. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém. 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 Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só